Olá, pessoal, eu espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Leno, sou professor de filosofia e juntamente com a Débora, que é nossa estudante do curso de filosofia da Universidade Federal de Rondônia, estaremos gravando, produzindo um material didático a todos vocês, a todas vocês que se interessam pela realização do Exame Nacional do Ensino Médio e, obviamente, pelas vagas nos cursos de graduação oferecidas pela Fundação Universidade Federal de Rondônia. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, que bom que vocês estão focados nesse momento tão importante que é a passagem do ensino médio para o ensino superior, e a nossa dica é sempre ter esse foco para que vocês consigam, a partir desse planejamento próprio, em relação a qual curso, a qual graduação vocês quiserem buscar, trabalhar duro, trabalhar firme, para que vocês, então, sim, consigam acessar esse momento tão importante da nossa formação, e, aliás, quase que um privilégio em muitas situações de poucas pessoas, ok? A Débora já preparou para vocês 2 temas muito interessantes, aliás, ela trabalhou 2 temas muito bem, com muita qualidade, que foram, no caso, a ideia do homem como animal político, como animal social em Aristóteles, como animal linguístico, inclusive, e depois a ideia de Maquiavel, de Nicolau Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Nessa apresentação que eu vou fazer para vocês, eu quero trabalhar a relação entre religião e política em Santo Tomás de Aquino, a relação entre teologia e política, se vocês quiserem também, a partir do pensamento católico. E vocês percebam muito rapidamente que se trata de um tema extremamente atual em qualquer sociedade que vocês estiverem, e na nossa em particular, a perspectiva da relação entre religião e política é sempre um tópico atual, pungente e, em muitas situações, levando a grandes conflitos institucionais e sociais. Afinal de contas, vamos pensar aqui de maneira muito básica, quem que deve dar a primazia? A Constituição ou a Bíblia, ou o texto religioso, o direito ou, então, mais uma vez, a religião, o Estado ou as igrejas particulares? Vocês vejam aqui, de modo muito rápido, que essa pergunta já nos coloca, de fato, em situações de tensões cotidianas. E uma democracia, na medida em que ela permite uma pluralidade de posições religioso-morais de mundo, mas aglutina essa pluralidade a partir da própria Constituição, a partir do próprio protagonismo das instituições públicas, pungencia, torna, então, estes conflitos cada vez mais incisivos. Vamos pensar aqui na igualdade, na crítica do racismo, na perspectiva dos problemas ligados a gênero e sexualidade. Todos esses temas, entre outros, ok? Eles explodem em cheio na discussão pública em torno às relações possíveis ou não relativamente aos tópicos da política e da religião. E eu vou, como eu disse, discutir essa questão a partir de um autor, o Santo Tomás de Aquino, que é fundamental para nós entendermos exatamente a construção dessa possível relação entre igrejas e Estado, e na época dele, obviamente, só a Igreja Católica e Estado, ou então a relação entre religião, política e direito. E eu vou trabalhar com vocês, me permitam aqui maximizar a tela de apresentação, eu vou trabalhar com vocês o livro Sobre o Reino, do Santo Tomás de Aquino, em que ele escreve exatamente pensando nessa possibilidade de relação, e para ele de relação vertical, entre religião e política, ou melhor, da religião para a política. No caso aqui, então, o nosso filósofo Santo Tomás de Aquino, nascido em 1225 e falecido em 1274. E o mais interessante é que já na parte inicial do livro, ele começa nos falando que vai fazer uma reflexão com caráter político, mas à luz das escrituras. E, portanto, vai pensar as experiências de governo a partir do exemplo da metáfora de Deus, que é para ele o rei dos reis. Então, muito interessante, vocês vejam aqui que, em geral, nas posições religiosas, vamos utilizar aqui o termo nas posições fundamentalistas, ok? Aquelas que concebem, então, um primado absoluto da religião em relação à política e ao direito. Essa mesma política e esse mesmo direito são sempre subsidiários em relação às
posições religiosas, e é por isso que nós vemos numa democracia, aliás, grandes tensões que são caudatárias exatamente desse fato, ou seja, de que a pluralidade social e então o Estado democrático de direito, os direitos e as garantias fundamentais são enquadrados desde a perspectiva pré-política da religião e, portanto, a partir de modelos históricos ossificados que nem sempre, na verdade, na maior parte das vezes, não se adequam às especificidades democráticas. É por isso que nós temos violência contra a mulher, violência de gênero, violência sexual, a própria ideia de justificação de regimes autoritários. Para vocês só perceberem um exemplo, alguns dos grandes regimes ligados a ditaduras militares, vamos pensar aqui a ditadura militar brasileira, ou então o fascismo italiano, o fascismo espanhol, o fascismo português, tiveram como substrato a justificação religiosa em torno à Igreja Católica. Então, muito interessante, mais uma vez, conforme eu estou lhes falando, que a relação entre religião, política e direito é uma das mais tensas e mais fundamentais, ao mesmo tempo, para entendermos a dinâmica das nossas sociedades democráticas. E relativamente a essa subsidiariedade da religião frente à política e ao direito, o Santo Tomás de Aquino nos diz no seu livro Sobre o Reino: ao cogitar eu do que ofereceria digno da vossa excelência real, lembrem que ele escreveu esse livro, conforme eu lhes disse antes, para o rei do Chipre, e conveniente a minha profissão e ofício, ocorreu-me que melhor havia de fazê-lo escrevendo um livro sobre o governo régio. O que é o governo régio aqui? O governo do rei, ok? Régio de rei, no qual expusesse acuradamente a origem do reino e quanto compete ao ofício de rei. Ou seja, ele quer se perguntar aqui de onde que vem a legitimidade do poder institucional e o que é que esse poder institucional, uma vez que é legítimo, pode e não pode fazer. E aí vocês vejam, ele atrela a origem do poder e as competências desse mesmo poder público, vejam agora, a autoridade da divina escritura, os ensinamentos dos filósofos e os exemplos dos príncipes mais dignos de louvores. Então vocês vejam mais uma vez que para ele o sentido e a dinâmica do poder político, e nós poderíamos acrescentar do poder jurídico, só é possível, ou só são possíveis de serem pensados e legitimados a partir, como vocês perceberam, da Sagrada Escritura. Então, mais uma vez, vem aquele argumento de que a Bíblia, ou o texto religioso em questão, nós poderíamos pensar aqui no Corão, das sociedades islâmicas, o Talibã aqui, se vocês viram nos últimos dias, na medida em que se tornou hegemônico, ele está nos dizendo, ele deu várias entrevistas dizendo que vai seguir a Sharia, né? Ou mesmo se vocês pensarem, no caso, na sociedade israelense, que segue o Talmud, ok? Os 5 primeiros livros da Bíblia, digamos assim, como um eixo estruturante. Portanto, são sociedades que se fundam na primazia do texto religioso em relação à perspectiva político-jurídica propriamente dita. E aí, então, ele complementa, consultando o que possa a minha inteligência e confiando o princípio, progresso e consumação da obra ao auxílio, vejam só, daquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, pelo qual reinam os reis. Deus grande Senhor e Rei magno sobre todos os deuses. Então vejam só que interessante a relação entre religião e política nas perspectivas fundamentalistas. Lembrem mais uma vez, fundamentalismo, a primazia absoluta do credo religioso sobre posições políticas e jurídicas, que, portanto, se tornam subsidiárias e consequentes àquele credo, a histórico. Então, vejam que nessas posições fundamentalistas, como eu lhes dizia, Deus, que aqui aparece definido como o Rei dos Reis, é o modelo a partir do qual o rei, o governante, adquire sentido. E vejam um outro aspecto. Deus que reina sobre todos os deuses acaba sendo o tipo de relação modelar que serve para nós pensarmos, então, a relação entre o rei
e os súditos. Então, muito interessante que tanto o sentido do governante, do poder, quanto o tipo de relação que ele pode e não pode fazer, dependem da pressuposição, da afirmação de Deus e do tipo, então, de estrutura ontológica, de estrutura teológica que ele efetivamente dinamiza a tudo que se segue a partir dele. Muito interessante. E vejam, então, o primeiro aspecto é esse, pensar a política e o direito a partir da religião, nas posições fundamentalistas, e aí vocês percebem aqui alguns dos grandes problemas democráticos em termos de negação de direitos para minorias políticas, a violência sexual e de gênero tradicionais que nós vemos justificada direta e indiretamente em posições religiosas, ou mesmo o autoritarismo político em muitas situações, que também aparece caudatário, mais uma vez, da primazia da religião em relação à política e ao direito. Vamos pensar aqui nas perspectivas ligadas à Inquisição, inclusive, em que mulheres ou hereges, supostamente hereges, mulheres supostamente bruxas, no caso, eram queimados vivos na fogueira, sem nenhum julgamento justo, sem sequer o devido processo legal. Então, esse era o primeiro aspecto. O segundo aspecto que vem caudatário desse está exatamente da ideia para Santo Tomás de Aquino de que a pluralidade de indivíduos, de grupos sociais, exige uma cabeça dirigente, assim como o navio necessita de um piloto. Ou seja, onde há uma pluralidade de pessoas, é necessário que haja um poder central que aglutine essa pluralidade e, principalmente, que lhe dê coordenadas de como agir, de como não agir. E ele nos diz, então, em outra passagem muito interessante do livro, que eu selecionei para vocês, com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino se por indústria do piloto não fora dirigido ao porto. Então, vocês vejam aqui a metáfora, o exemplo que ele está utilizando. Assim como um navio sem piloto aderna, afunda, se choca contra os recifes, e, portanto, precisa o navio do piloto para chegar ao lugar de destino, da mesma forma ou são as sociedades humanas. A pluralidade de indivíduos e grupos que constitui determinada sociedade exige para que ela alcance objetivos últimos, exatamente de poder político, de um governo central. Poder político tanto no sentido de instituições e sujeitos públicos, quanto do próprio poder central. E ele complementa, então, desse modo analógico, ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação, porquanto age pelo intelecto que opera manifestamente em vista do fim. Então, vocês vejam só que interessante, além da coletividade humana precisar de uma orientação institucional para alcançar fins individuais e coletivos, nós temos que levar em conta que nós, enquanto sujeitos racionais, sujeitos morais, a Débora falou muito esse aspecto quando tematizou Aristóteles, enquanto sujeitos morais, enquanto sujeitos racionais, nós precisamos, para alcançarmos a nossa beatitude, a nossa realização pessoal, agirmos exatamente com vistas a um fim moral, a um fim racional. O ser humano não pode alcançar a sua completude de qualquer modo. Vamos pensar aqui, uma pessoa drogada. Qual vai ser o fim dessa pessoa drogada? A morte ou a autodestruição. Por quê? Porque ela simplesmente age contra a sua própria constituição fisiológica e, obviamente, também mental, né? Qual é o fim do álcool, do cigarro, do conflito, da participação em grupos de tráfico de drogas? É a morte. A pessoa que participa dali corre um perigo amplo, quando não, de fato, no médio prazo, acaba morrendo. Então, é isso que ele quer dizer aqui. O ser humano não alcança a sua completude de qualquer modo. Ele precisa do quê? Precisa de uma orientação adequada para que, de fato, ele haja de maneira racional, de maneira virtuosa e, portanto, agindo racionalmente, agindo virtuosamente, encontre a sua realização última. E aí, vejam, ele complementa, acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas patenteia. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Então, vocês vejam
a pluralidade de grupos humanos, de indivíduos, e o fato de que cada um desses grupos, que cada um desses indivíduos tem posições diferentes de mundo, implica exatamente em que eles, vivendo juntos, alcancem ou busquem diversos fins, e em muitos casos, inclusive, entrem em conflito por causa desses fins. Ademais, a própria Débora, eu imagino que tenha tematizado essa questão com vocês, nós não nascemos prontos bons ou maus, nós nos formamos a partir exatamente dos valores, das práticas, das interações, dos nossos lugares sociais onde nós estamos. E isso implica, então, esses três aspectos: pluralidade de grupos, a personalidade humana que é diferente de um indivíduo para outro, e, finalmente, o fato de que nós não nascemos prontos como os animais, como essa gatinha maravilhosa que vocês estão vendo aqui na tela do meu lado. Nessas três condições, nós precisamos, então, exatamente de orientação social, de orientação institucional e, obviamente, em consequência, de um poder político preventivo, organizador da vida social. E é por isso que ele complementa, então, precisa o homem de um dirigente para realizar os seus fins mais básicos, enquanto coletividade e enquanto indivíduos. E esse dirigente são exatamente as instituições públicas, o Estado, ou então, no caso dele, de modo específico, o governante. Lembrando que aqui no século XIII nós não temos ainda a ideia do Estado-nação, que vocês certamente devem ter visto nas aulas de história. Nós ainda tínhamos a correlação do rei com o Estado. Lembrem daquela afirmação do rei Luís XIV, ainda no século XVII, o Estado sou eu, no caso. Então vejam aqui, a coletividade, os indivíduos vivendo em sociedade precisam de um governante que lhes oriente para alcançar os seus fins. E é o que ele vai complementar com essa passagem, ou seja, de que a multidão precisa de uma autoridade central e da afirmação de um bem comum para além do arbítrio pessoal e da propriedade ou da vida privada. Nós precisamos de fins sociais, por outras palavras, que nós possamos perseguir juntos, desde os quais nós possamos nos reconhecer uns com os outros, e esses fins seriam dados exatamente pelo poder público, pelas instituições públicas, pelo Estado, pelo governante. E aí vejam, logo, se é natural ao homem viver em sociedade de muitos, lembrem que a Débora, quando estudou com vocês o Aristóteles, ela trouxe exatamente essa ideia. O homem, por natureza, ou seja, desde a sua própria, do seu próprio aparecimento enquanto homem, o ser humano, desde o seu próprio aparecimento enquanto ser humano, ele nasce e se desenvolve entre outros seres humanos. Lembrem que a Débora colocou que o menino Mowgli ou o Tarzan simplesmente seriam impossíveis de serem pensados desde a perspectiva aristotélica, desde a teoria política aristotélica e agora desde a teoria política de Santo Tomás de Aquino, porque não existem, são fantasias. Só existe desenvolvimento humano, formação de personalidade a partir da interação social. Nós chamamos isso em teoria política de correlação, socialização, subjetivação. E isso significa, mais uma vez, que o menino Mowgli e o menino o Tarzan simplesmente não existem, seriam fantasmagorias, ou como dizia o Aristóteles, que a Débora estudou isso com vocês, fora da sociedade só existem animais e deuses, mas nunca seres humanos, porque os seres humanos, como vocês estão vendo aqui, só emergem em sociedade. Por isso que ele colocou, repito, se é natural ao homem o viver em sociedade de muitos, cumpra haja entre os homens algo pelo que seja governada a multidão. Então, a sociedade plural, complexa, exige um governo comum, um bem comum, exige instituições públicas comuns. Que se houvesse muitos homens, continua o Santo Tomás de Aquino, e tratasse cada um deles do que lhe conviesse, dispersar-se-ia a multidão em diversidade, caso também não houvesse algo cuidando do que pertence ao bem da multidão, assim como se corromperia o corpo do homem e de qualquer animal se não existisse uma potência regedora comum visando ao bem comum de todos os membros. Então, vocês vejam, se cada um, socialmente falando, buscasse o seu interesse pessoal sem consideração
de poderes, instituições e objetivos comuns, a sociedade se desagregaria. Por isso que vocês devem lembrar também, a Débora, se não trabalhou, vai trabalhar com vocês nas próximas aulas, a posição política do Maquiavel, a ideia de que os fins justificam os meios. Se nós pensarmos isso a partir do Aristóteles e do Santo Tomás de Aquino, nós chegaremos à conclusão de que não é possível uma sociedade em que cada um busque o tempo todo tirar proveito dos demais e vice-versa, porque nessa situação leis não servem para nada, não são estáveis, instituições não são capazes de controlar e orientar a vida social, enfim, não é possível a consecução nem de poderes estruturais, institucionais comuns, nem de objetivos públicos comuns. Por isso que ele colocou aqui para nós de que é necessário, num contexto plural e diferenciado, que haja um poder comum que leve, que oriente a todos a buscarem, ou pelo menos a respeitarem alguma noção mínima de bem comum. Sem esse poder comum e sem essa noção de bem comum, nós não temos sociedade, ou isso que nós chamamos de sociedade está em permanente instabilidade e, como consequência, sofre permanentemente o perigo da erosão institucional e social. E vejam que ele vai complementar a partir das Sagradas Escrituras, no caso de Salomão, em Provérbios 11:14. Onde não há governante, dissipar-se-á o povo. Ou seja, onde não há poder público, poder institucional, não há povo. Ou esse povo vai acabar se destruindo, haja vista a inexistência, nesse caso, de um poder institucional regulador, ok? Tanto no sentido punitivo, obviamente, quanto no sentido construtivo. As instituições públicas não servem apenas, digamos, para punir aqueles indivíduos e grupos que andam fora da lei. A gente chama isso no direito de coerção e coação, ok? Mas, principalmente, as instituições públicas servem para organizar os diferentes grupos e indivíduos sociais, para orientar, construir políticas públicas de integração, para construir, enfim, uma qualidade de vida mínima para todos e para cada um, especialmente para os mais necessitados. Se vocês pensarem nesse aspecto, apenas para citar um exemplo, o inciso 3º do artigo 1º da nossa Constituição Federal de 1988, ele parte exatamente da ideia de que todo o edifício jurídico-político ou todas as instituições públicas trabalham sob o primado da dignidade humana, se fundam exatamente na dignidade humana como seu eixo estruturante. Vejam, portanto, que é o que ele está dizendo aqui. Precisamos de um poder central que afirme um bem comum orientador da coletividade como um todo. E aí aparece, então, de modo muito mais claro, a temática que no caso nós estamos utilizando aqui para definir a relação entre política e religião e direito, ou de modo específico, a subsidiariedade da política e do direito em relação à religião, a primazia da religião em relação à política e o direito, que é exatamente essa questão da justificativa do poder em Santo Tomás de Aquino, que é a perspectiva que eu chamei para vocês de fundamentalista, ou seja, uma primazia absoluta da religião em relação às posições políticas e às posições morais. No entanto, diz o Santo Tomás de Aquino, depara-se-nos certa semelhança deste regime, ou seja, do regime monárquico, de um governo absoluto do rei em relação aos súditos, em alguns animais que vivem socialmente, como entre as abelhas, que se diz terem reis, não porque haja nelas governo pela razão, senão por instinto natural, conferido pelo sumo regente, que é o autor da natureza. Então vejam só que interessante, não só as Sagradas Escrituras mostram, a Bíblia, no caso aqui de Santo Tomás de Aquino, mostra que o poder político, ele se funda na religião, é dependente da religião, senão que na própria natureza nós podemos perceber que há governos, digamos, absolutistas, ou pelo menos governos monárquicos, ao estilo aqui da colmeia de abelhas, da alcateia de lobos, digamos assim. Existe um indivíduo, um macho alfa, ou no caso das abelhas, uma abelha rainha, que de fato dinamiza, dá sentido a toda a coletividade ali
de abelhas ou então de lobos. E vejam que isso, a biologia foi determinada pela teologia, por Deus, que é, mais uma vez, uma vertente da perspectiva do fundamentalismo religioso. Saiba, por conseguinte, o rei que recebeu este munus, isto é, esse poder, munus de monarquia, ok? De poder de no caso, a fim de ser no reino como a alma no corpo e Deus para o mundo. Então, vocês vejam, aqui está a justificativa teológica do poder, a justificativa teocrática do poder, a justificativa, se quiserem, fundamentalista do poder. O rei, ele recebeu o seu poder diretamente de Deus para ser, no mundo material, no mundo histórico, como a alma no corpo e Deus para o próprio mundo. Então, vejam, o rei tem poder absoluto, ele é Deus para o mundo, porque ele recebeu esse poder diretamente de Deus, via as Sagradas Escrituras, via, no caso, a bênção da Igreja Católica. Ou se nós pensarmos nas nossas igrejas neopentecostais que influem o tempo todo no poder político, como se não houvesse diferença entre política, direito e religião. E, finalmente, vejam que o rei, ele não só é como Deus para o mundo, mas também como a alma para o corpo. Lembrem que nessas posições fundamentalistas nós temos um corpo material e uma alma espiritual, um dualismo, portanto, e é a alma que dá sentido ao corpo e que fica viva mesmo com a morte do corpo, digamos assim. Então, muito interessante a religião justificando um poder absoluto, autoritário, despótico, se vocês quiserem, sem capacidade de dialogar com a pluralidade social e de moderar-se a partir das múltiplas posições sociais, não sendo, portanto, também, em consequência, democrático. E, aliás, é muito interessante isso, que as próprias posições religiosas hoje têm muita dificuldade no que diz respeito a pensarem e a assumirem uma perspectiva democrática, porque os seus códigos religiosos, que são códigos ahistóricos, essencialistas, naturalizados, simplesmente não são capazes de se abrirem à democracia. Vamos pensar aqui a ojeriza, a deslegitimação da comunidade LGBTQIA+, a minimização da dignidade das mulheres, a defesa, como eu lhes disse, de posições autoritárias no âmbito do poder político e jurídico. Isso mostra ainda grandes déficits da religião e, nesse caso, do fundamentalismo religioso. E então o Santo Tomás de Aquino continua: se diligentemente o rei observar isso, acender-se-á nele, por um lado, o zelo da justiça, ponderando ter sido destinado a exercer no reino o julgamento em lugar de Deus. Por outro lado, adquire ao certo a suavidade da mansidão e da clemência, considerando cada um dos subordinados ao seu governo como seus, do corpo do rei, do corpo social, dos quais o rei é a cabeça, próprios membros. Então, vejam só, é muito interessante, se Deus, é isso que ele está se o rei, é isso que ele está dizendo aqui, seguir o exemplo divino, ele acaba conseguindo exercer a vontade de Deus na terra, uma vez que ele é destinado por Deus a exercer essa vontade dele, e, por outro, consegue construir um ambiente de paz social. Por outras palavras, a política e o direito só são possíveis nessas posições fundamentalistas, obviamente, quando se fundarem de modo integral em posições religiosas, nesse caso, cristãs, ok? Então, muito interessante, digamos que no contexto do século XIII, essa relação entre religião e política até faça sentido em termos de tentar refrear as tendências totalitárias dos nobres, enfim, dos grupos de nobres, mas, por outro, mesmo nesse período, a questão da Inquisição, das cruzadas, da perseguição de seitas religiosas cristãs que não se enquadravam no domínio de Roma, está aí para nos mostrar que religião, política e direito, ou quando há uma interpretação fundamentalista da política e do direito, nós corremos, a sociedade democrática corre sérios riscos de desestruturação, de regressão ao longo do tempo. E aí vocês vejam, é com isso que o Santo Tomás de Aquino, e esse seria o último tópico que eu queria trazer para vocês, é nesse sentido que o Santo Tomás de Aquino procura mostrar
que o poder temporal, o poder secular, isto é, o poder político historicamente situado, constituído, ele só é possível com a legitimação do poder espiritual, do poder religioso, e, portanto, nós temos aqui a relação entre religião e política, igreja e Estado, e, como eu lhes disse, Papa e Rei. E aí ele nos diz: assim, pois, como já foi dito a ele, o Papa, que é na Bíblia o representante do próprio Cristo, pelo menos na interpretação dada a ela pela Igreja Católica Apostólica Romana, ao Papa, então, a quem pertence o cuidado do fim último, que é a salvação humana, a salvação da alma humana, devem submeter-se àqueles a quem pertence o cuidado dos fins antecedentes, ou seja, o âmbito propriamente político-jurídico, que se trata de organizar a coletividade com vistas, então, a essa realização da salvação da nossa alma, a ser dirigidos por seu comando. Na lei nova, isto é, no Novo Testamento, há um sacerdócio mais alto, ou seja, o sacerdócio religioso, a igreja, a vida religiosa, o poder espiritual, pelo qual os homens são levados aos bens celestes. Daí, na lei de Cristo, vejam só, a lei de Cristo, a religião, os reis devem estar sujeitos aos sacerdotes. Portanto, na lei de Cristo, na religião católica cristã, o poder político está subordinado ao poder espiritual, o poder jurídico está subordinado à teologia, ok? Então é daqui que vem essa incisividade, essas posições, essa insistência teimosa, em muitos casos, das posições religiosas, em particular, no nosso caso, cristãs, de determinar, de influir no poder político, de modo a favorecer os ideais do próprio credo, acima dos direitos humanos, acima dos direitos e das garantias fundamentais, acima do Estado democrático de direito, e, finalmente, negando o pluralismo religioso-cultural e as necessárias reformas institucionais necessárias para a efetivação dele, ok? Obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui, sorte a vocês, mas, obviamente, antes de tudo, muito estudo para que vocês, então, consigam realizar os objetivos no âmbito da graduação, de acessar as nossas universidades. Até a próxima, pessoal. Obrigado.